Deus quer te ver se movendo, irmãos. Ele quer te levar a lugares melhores, a lugares maiores. Quer ver, se eu fizesse uma pergunta aqui, talvez eu acharia pelo menos 10 pessoas. Quantos aqui têm vontade de conhecer o mundo, de passear em países, de dar uma voltinha em países por aí? Quantos aqui já foram em pelo menos dois países só, fora do Brasil? Sabe, irmãos, existem desejos no seu coração, mas você de repente se acomodou. O Brasil é tão lindo. Eu amo o Brasil, irmãos. Eu não troco minha nação por nenhuma outra. Mas você tem desejos que nunca se realizaram, mas você se conformou em Praia Grande. Praia Grande é linda. Praia Grande hoje é a melhor cidade do Brasil. Porque eu moro nela. Você se acomodou no estado de São Paulo, que é tão pequenininho. Mas Deus quer te levar a lugares maiores. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos. Não sei porque eu estou seguindo esse caminho, mas eu sei o que Deus está fazendo. Eu me lembro quando eu me converti, minha esposa e eu recebemos influência do Verbo da Vida. E nós morávamos aqui na área continental de São Vicente. E o Verbo da Vida, a igreja mais próxima da minha casa era a 20 quilômetros. E eu desejava congregar naquela igreja, mas eu achava que eu não teria dinheiro da passagem para poder congregar lá. Você pode sentar um pouquinho. Eles não, só você. Os meninos ficam em pé comigo. Eu achava que eu não teria dinheiro para congregar, irmãos, e era 20 quilômetros. Eu achava que eu não teria dinheiro do ônibus, eu fiz o cálculo e eu fiz a contagem, não dá, é muito longe para congregar, 20 quilômetros. E aí eu me converti com essa influência, mas eu comecei a congregar na igreja mais próxima da minha casa, como os evangelistas dizem, congregue numa igreja próxima à sua casa. E eu comecei a congregar numa igreja próxima da minha casa. Por quê? Porque eu me sentia bem ali? Não. Porque eu não tinha fé para andar 20 quilômetros. Deus sempre deseja que você dê um passo a mais, irmãos. Quando eu me converti, eu fiz a primeira viagem longa da minha vida. E foi até Águas de Lindóia. Até eu me converter, eu nunca tinha ido nem aqui em São Paulo. Acredite se quiser. Mas eu nunca tinha ido aqui a São Paulo. Subido a serra. Então eu me converti e Deus me presenteou com uma viagem de lua de mel. E nós fomos à Água de Lindóia. Passar 4 dias lá. E foi a viagem da minha vida, Águas de Lindóia. Uau! É ali, irmãos. Se eu sair daqui agora, eu chego lá antes da meia-noite. Pertinho aqui. Mas para mim, aquilo era um sonho que se realizava. Uma viagem. O que é isso, irmãos? Deus, Ele está sempre nos fazendo crescer. Deus, Ele está sempre te puxando pela mão para você dar um passo a mais. Então, na medida que a palavra vai entrando, a palavra foi entrando e aí eu era convidado para assistir aulas demonstrativas do Rema, lá em Santos, a 20 quilômetros. Eu dizia, uma aula eu vou, né? Vou exercer fé para ir uma vez só, dá para exercer fé. E aí eu ia nas aulas demonstrativas. E a palavra da fé ia dizendo, ei, você pode crescer. A palavra da fé dizia, ei, Jesus está contigo. A palavra da fé dizia, tudo é possível ao que crê. A palavra da fé me dizia, ei, avança, porque eu sou o teu provedor. Eu dizia, rapaz, que negócio é esse? Parece que eles estavam tentando me convencer a congregar lá. Né? Eles estavam de algum jeito me manipulando para que eu pudesse congregar lá. Mas não, irmão, só estavam pregando a palavra. A palavra entrou, o crescimento chegou. Aí nós damos mais um passo. Fizemos aquela promessa que a gente faz toda virada de ano, dizendo, esse ano vai ser diferente. Né? Esse ano eu vou crer mais. Esse ano eu vou me apegar mais com Deus. E de fato nós fizemos a promessa que
ficaríamos até final daquele ano, nós passaríamos a virada na nossa igreja local, e na virada nós iríamos nos despedir, e dia 1º de janeiro nós já estávamos congregando no Verbo da Vida em Santos, a 20 quilômetros. E então começamos a congregar no Verbo da Vida em Santos, e na medida que a palavra ia entrando, irmãos, compramos nosso primeiro carro. Uau! Um carro para um cara que veio ter a primeira bicicleta com 13 anos de idade, porque comprou com seu próprio dinheiro. No 89, maior carrão. Começamos a fazer o rema com o nosso Uno 89. Para quem não tinha dinheiro do ônibus, agora está com Uno 89. Andava bem, viu, irmãos? Andava bem. Era bom, parecia direção hidráulica. Ou parecia que não tinha direção nenhuma, o volante era meio solto. Mas andava bem. A palavra, irmãos, ela vai entrando e vai fazendo você crescer. Certo dia estou eu indo para o rema, minha esposa já estava no rema, ela trabalhava lá perto, ficava lá, e eu estou indo para o rema. Passei no caixa eletrônico para sacar o dinheiro do lanche. Parei o carro, quando saí do banco, o meu Uno 89 tinha sido roubado. E eu disse, quem rouba um Uno 89, gente? Mas que ladrão faz junto? Quem tem coragem de roubar um Uno 89? Parei de frente de um homem que estava no ponto de ônibus e falei, rapaz, você viu um Fiat Uno prata que estava ali? Ele disse, vi, cara, acabou de sair aí cantando pneu e queimando farol vermelho. Falei, cara, o carro era meu, ó. Roubaram o meu carro. O semblante do rapaz que estava no ponto de ônibus caiu e falou, rapaz, teu carro foi roubado. E de repente subiu uma alegria dentro de mim, eu comecei a dar risada. Do nada, irmãos, dando gargalhada. E o cara falou, rapaz, tu tá louco? E eu disse, diabo, agora tu vai ter que me devolver 7 vezes mais, cara, tu tá perdido comigo. Sabe, irmãos, Deus quer te puxar para um nível maior. Sempre Ele quer te puxar para um nível maior. E uma alegria, irmãos, copiosamente eu dava risada. O diabo é 7 vezes mais. Voltei para casa, eu tinha moto também, voltei para casa, peguei a moto e fui de moto para o rema. Cheguei atrasado, avisei a diretora, fui de moto para o rema. A Aninha acho que era vice-diretora nessa época. Eu estava lá, o povo do rema estava tudo orando por mim. Quando eu cheguei na minha igreja local, eles disseram para mim, roubaram teu carro, e eles estavam de luto, como que tivesse perdido um filho. E eu disse, rapaz, está tudo bem com vocês? Porque eu vou ganhar um novo. E antes do final daquele ano, eu estava com um carro 0 quilômetro. Comprei um Celta 0 quilômetro. Mas antes disso, eu estava dando um passeio, indo até Cubatão. Passei na frente de uma delegacia. Por coincidência, parei. Falei, vou ligar antes de eu ir, para não chegar lá e não encontrar com a pessoa. Parei, enquanto eu estou no telefone, eu olhei meu carro parado na frente da delegacia, o Uno 89. Quando eu já tinha falado que o diabo ia me dar 7 vezes mais. Aí ele tentando me enganar, devolveu o carro. Do jeito que eu estava, eu olhei para o carro e falei, diabo, você está enganando a quem? Porque esse aí não é mais meu não, amigo. O meu agora vale 7 vezes mais. E eu me lembro que eu fui lá, tirei o carro do pátio, mas nunca mais andei com o carro. Porque aquele não era mais meu. Naquele mesmo ano eu estava com um carro novo. E a fé crescendo e fazendo... A fé, ela quer te levar a lugares mais altos. Não importa onde você chegou, Deus quer levar você a lugares mais altos. A fé crescendo, fiz o rema. Quem não tinha fé para ir à igreja, agora segunda, quarta e sexta fazendo rema. Acabei o rema. Aí me prontifiquei e disse, agora eu quero ser voluntário aqui. Então já estava trabalhando como voluntário. Segunda, quarta e sexta trabalhando no rema. Terça e domingo, não tinha culto na quinta, né? Terça e domingo, culto na igreja. Agora eu tinha fé para ir de carro todos os dias para a igreja. Quando eu acabei o rema, eu disse a alguns conhecidos meus lá da área continental, eu disse, olha, quem daqui quiser fazer o rema em Santos,
eu levo e trago por 2 anos, você não vai precisar se preocupar com condução. Eu me comprometo com você. E aí por 2 anos levamos 2 pessoas. Aí depois por mais 2 anos levamos mais uma pessoa, que hoje está fazendo missões pelo mundo afora. Oi? Graças a Deus. As pessoas cresceram. Quem não tinha fé para ir congregar, agora já tem fé, já tem gasolina, já tem carro novo. Tudo isso, irmãos, Deus fazendo você crescer. Ele quer nos fazer crescer. E o que é essas coisas hoje? Surgiu a oportunidade de dirigir um ponto de pregação lá em Peruíbe. E eu ainda morava na área continental. O pastor disse, você vai? E eu disse, vou. E eu ia 3 vezes por semana para Peruíbe. Agora já não era mais 20 quilômetros, era 100 quilômetros. E as pessoas diziam assim, mas é tão longe. E Deus me deu uma frase maravilhosa, que eu dizia, longe é o céu. E Jesus veio por minha causa. Agora, irmãos, o céu é o limite. Agora eu vou até os confins da terra. Ainda não saí fora do país não, mas já viajei uns 8 estados do Brasil. Para quem não tinha subido nem a serra. Hoje a gente pisca o olho e vai ali em Brasília, vai ali em Campina Grande, né, Aninha? O Brasil já ficou pequeno para a gente já. Próximo passo é a Argentina, vou dar um pulo lá. Eu quero conhecer Bariloche. Vanessa quer brincar na neve. É igual a Frozen, ela quer brincar na neve. Nós vamos lá passear. Deus está nos puxando para o crescimento, irmãos. E por que isso? Porque a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Quando você se move em fé, quando você diz, ei, eu vou chegar, você pode chegar. Você pode ir, porque o maior está com você. Como eu disse, não foi Davi que derrubou o gigante. Enquanto todos viam o gigante, Davi via aquele que estava com ele. Enquanto todos viam a impossibilidade, Davi dizia, rapaz, essa é a minha chance de nunca mais pagar impostos. Enquanto todos viam a impossibilidade, Davi disse, rapaz, casar com a filha do rei? Facinho assim? Quem não quer casar com a filha do rei, né? Deve ser uma garota bem cuidada. Davi diz, vai casar com a filha do rei? A oportunidade de casar com a princesa. Tantos plebeus ficam no caminho, irmãos. Mas Davi, um pastor de ovelhas, achou a oportunidade de casar com a princesa. E quando aquele gigante estava diante dele, ele disse, no nome do Senhor. Ele reconhecia o nome, ele reconhecia a presença. Quantos de nós, irmãos, precisamos reconhecer a presença diante das nossas adversidades e dizer, eu vou passar por você. Diabo, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar para as aves do céu comer. Situação, não importa o tamanho que você seja, o meu Deus é maior. Diga, o meu Deus é maior. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele já fez na tua vida, irmãos. Se você já recebeu promessa de Deus, e eu sei que já vai acontecer. Deus deu uma promessa para Paulo. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15, Deus fala com Ananias, Ananias, eu quero que você vá lá sim orar por ele. Porque este é para mim um instrumento importante para levar minha palavra aos gentios e aos reis. Havia um propósito de Deus para a vida de Paulo, presta atenção. Existe um propósito de Deus para a tua vida, irmãos. Havia um propósito para a vida de Paulo, o propósito era alcançar os gentios e os reis. Paulo então se converte ali, recebe o batismo. Paulo sai e começa a pregar o evangelho aos gentios. Começa a ganhar cidades para o Senhor. Começa a conquistar territórios. Paulo é aquele que dá testemunho, irmãos,
enquanto na prisão, injustamente, louvando e adorando ao Senhor, porque ele reconhecia a presença. A presença de Deus estava naquela prisão, Deus era com ele. Irmãos, a unção de Deus quebrou as cadeias. O que Paulo fez? Bateu com a marreta nas cadeias? Não. Nem sei se tinha um violãozinho lá. Mas a Bíblia diz que ele começa a orar e a cantar hinos a Deus. Imagina, irmãos, que louvor maravilhoso. Imagina esse cântico. Tua presença é o céu para mim. Dentro da prisão, os outros presos ouvindo, os guardas ouvindo, e Paulo dizendo, tua presença, a tua presença, a tua presença. E eu penso, imagina, irmãos, os outros presos atônitos e os guardas atônitos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que ele está cantando? De quem ele está falando? Ele está preso, ele foi açoitado, ele está humilhado, e ele está ali cantando, reconhecendo Deus, adorando Deus. Que Deus é esse? Logo Deus se manifesta, porque Deus se manifesta onde tem movimento. Ele poderia ficar no canto da prisão murmurando, dizendo, pai, não dá mais para mim não. Eu te servi, Senhor, eu apanhei. Eu estava pregando a tua palavra, expulsei o demônio lá. E o que aconteceu? Eu apanhei, fui preso. Parei, Senhor, parei contigo. Mas não, ele decidiu permanecer adorando a Deus, porque havia promessa na vida dele. A presença estava lá, e ele reconhecendo a presença. Então os alicerces da prisão começam a ser abalados, irmãos. Eu não sei que tipo de prisão você ainda se encontra, mas se você reconhecer a presença e adorar a Deus, por causa da presença, os alicerces disso vai ser abalado. Presta atenção que foi abalado na raiz. Os alicerces da prisão começam a ser abalados. E Paulo é liberto da prisão. E ali ele ganha mais um guarda. E toda a sua casa ele ganha. Por quê, irmãos? Porque havia promessa que ele ganharia os gentios. Então, por causa da pregação da palavra, uma vez mais, Paulo é preso. E Paulo passa pelo rei Agripas. E Paulo passa por outros reis, e por onde ele passava, ele testemunha de Deus, dizendo, olha, o que aconteceu foi que eu tive uma visão do céu. Eu que persegui a igreja, eu tive uma visão e o próprio Cristo apareceu para mim e falou, Saulo, por que me persegues? Ele estava fazendo o quê? Ele estava testemunhando Cristo para os reis. E passa por um rei, vai chegar outro rei, e chega outro rei, Paulo prega para outro rei. Um deles falou, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Do que você está falando, cara? Um deles diz, rapaz, eu quase sou convencido ao cristianismo. Por causa das pregações de Paulo, porque havia promessa nele. Existem promessas sobre a tua vida, queridos. E quando tem promessa, você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. E Ele é poderoso para te puxar para mais alto ainda. No capítulo 23 de Atos, me fugiu a memória o versículo, mas no capítulo 23, Jesus aparece para Paulo e diz, Paulo, é importante que você vá a Roma. É importante que você vá a Roma. Eu quero que essa palavra chegue lá e vá através de você. No meio da prisão, Paulo apela para César, então ele é levado para César. E ele é levado como preso no navio. E o que acontece? O diabo vai tentar de tudo para que eu e você não cheguemos na promessa que Deus tem para nós. O que acontece? Uma grande tempestade se levanta no meio do mar. Paulo dá um toque nos caras e diz, rapaz, eu vejo que a viagem vai ser prejudicial. Tanto vai perder o navio, como pode perder as nossas próprias vidas. Ninguém dá ouvido a Paulo e eles continuam a viagem. E agora eles começam a se quebrar no meio. Eles começam a perder tudo que estava dentro do navio. Eu queria que você abrisse no capítulo 27 de Atos, por favor, para não dizer que eu não abri a Bíblia.
Deus tem promessa para você, queridos. E todas as promessas dele vai se cumprir porque a presença dele está com você. Aleluia. Atos, capítulo de número 27. E versículo 21. Vou ler do 21 até o 25. Posso ler? Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter me ouvido, ou ter me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. No versículo 23 ele diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Quantos aqui é desse Deus? Quantos pertencem a esse Deus? Ele diz: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, apareceu para mim. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E aí você tem um entendimento de que você... Meu Deus, a igreja está cheia de fumaça. Você tem um entendimento de que você pertence a Deus? Você tem entendimento de que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? O Deus que deu a promessa a Abraão e cumpriu a promessa até chegar em você. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus de Moisés, que abriu o mar. É esse mesmo Deus, irmãos, que está comigo e com você. O Deus que faz com que a chuva caia, tanto para justo quanto para injusto, e todo dia te dá um sol novo. O Deus que te encheu de justiça, o Deus que te capacita para esse dia e para o teu amanhã. O Deus que enviou o Cristo para morrer pelos teus pecados e para ressuscitar pela tua justificação. O Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. O Deus Espírito Santo que hoje habita dentro de mim e de você. Que Deus é esse? É o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus que promoveu todas essas grandezas. É o mesmo Deus que hoje está em mim e em você. Como igreja, queridos, nós não podemos ficar na inércia, aceitarmos a proposta que a vida dá para nós. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta bem legal. Quantos aqui trabalham na profissão que ama? Eu amo a minha profissão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. É empresária, né? Mas sempre foi assim? Agora, quantos sempre foi assim? Hoje se encontrou na vida, né? Sabe, irmãos, a vida nos ofereceu coisas e nós aceitamos elas. Aí a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que pela fé Noé foi divinamente instruído para construir uma arca, que salvaria toda a sua família e todo o resto da humanidade posteriormente. Se você crê na presença de Deus, você pode ser divinamente instruído. Por que eu falo isso? Com frustração. Eu trabalhei minha vida toda em um trabalho que eu não gosto. Aí eu descobri, eu amo servir ao Senhor. Eu descobri que você nasceu para fazer aquilo que você faria de graça. E ainda pede permissão para fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu servir aqui. Porque eu nasci para isso, eu amo fazer isso. Quantos querem ser divinamente instruídos para, nos dias futuros, você se encaixar naquilo que você ama?
Mas nós somos todos síndrome de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida foi nos levando. E nós nos deixamos levar por ela. E tudo que a vida nos ofereceu, nós aceitamos. Sabe o que Deus tem mais para você? Por isso o apóstolo Tiago disse: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Deus quer dar direções divinas, nós precisamos nos mover mais nele e menos em nós. Quero compartilhar com você as minhas orações dos últimos dias, irmãos. Eu cansei, eu não quero mais fazer nada nas minhas forças, porque nas minhas forças eu estava perdendo. Eu não quero mais perder. Eu descobri que todos os grandes homens de sucesso, eles já foram um fracasso. Um dia eles cansaram de ser fracasso. Eu cansei. Eu sou um sucesso. E eu serei cada dia melhor. A minha vida testemunhará de Cristo. As pessoas ao olhar para mim vão dizer: eu quero esse Deus. E não é diferente com você, quando você decidir se mover em fé. E reconhecer a presença de Deus que está em você. Reconhecer que Ele sempre esteve lá. Como um Espírito que pairava. Meu Deus, que caminho que eu estou seguindo. Como um Espírito que pairava, irmão, sobre a face das águas, esperando os comandos. Esse mesmo Espírito hoje está dentro de você, esperando os comandos. Alguns vão dar o comando falando, dizendo: eu vou fazer tudo o que Deus disse que eu vou fazer. Eu vou possuir tudo que é meu. Quando nós cantamos essa canção, irmãos, quando eles cantam, eu quero o que é meu, eu canto, eu pego o que é meu. Eu nem quero, já pego já. Eu mudei a letra, eu pego o que é meu. Eu não quero mais, eu não vou ficar pedindo mais, irmãos, eu quero. Não, eu pego o que é meu. E pela fé, é meu, eu pego. O Espírito, irmãos, ele continua pairando, só que hoje dentro de você, esperando o teu comando. Alguns vão dar o comando dançando. Aleluia, já é meu. Já é meu. Outros vão dar o comando dando 3 carreiras no meio do salão. Outros vão dar o comando gritando feito doido. Aleluia! Já é meu! Mas o Espírito está esperando o comando seu, queridos. Não se conforme com o lugar que você está. Não, pastor, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, então sentado aqui está bom para mim. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. E o diabo enganando a muitos. Certa vez eu estava negociando um trabalho com uma pessoa. A pessoa ia prestar serviço para mim. E a pessoa eu perguntei: quanto você cobra? Ele disse X. E eu falei: rapaz, X está caro. Aí disse para mim assim: não, mas vê aí o que achar que é bom para você aí, porque é igual nós pedimos para Deus, né? A gente pede uma BMW e se Deus der um Fusquinha, tá bom. Eu disse: rapaz, não dá para fazer negócio contigo não, cara. Tu já tá começando errado. Tu colocou Deus no negócio e ainda rebaixou Deus. Eu não conheço esse aí não. O meu, se eu pedir BMW, é BMW mesmo que eu quero. Porque na verdade é o diabo que coloca o Fusca no meio. Aí nós entendemos: Deus é bom. Mas um Fusquinha tá bom para mim, né? Nada contra o Fusquinha, quem tem um. Hoje em dia virou até de colecionador, tem cada um aí mais bonito do que os BMW. Nada contra quem tem um. Mas não, irmãos. O diabo está oferecendo posições, o diabo está oferecendo coisas. E nós estamos tão conformados que está tudo bem para nós. Mas, irmãos, eu estou disposto a desafiar você a crescer. Eu estou disposto a desafiar você a fazer coisas maiores, a ter objetivos maiores, alvos maiores. Ei, por que você está clamando ainda? É tempo de marchar.
É tempo de pegar o que é seu. Amém, irmão? Você está convencido de que a presença de Deus está com você? Aleluia. Aleluia. Sabe por que nós fazemos essa confissão de dízimos e ofertas, irmãos? Porque nós cremos que Deus é poderoso para nos dar tudo isso. E o que eu recebo de testemunho, pastor, sabe aquela confissão lá de acordos favoráveis? Pastor, fechei um negócio top essa semana. Aí eu fico, uau, glória a Deus. Aí vem outro e fala, pastor, nós declaramos, né? Herança, recebi herança. Sabe, irmãos, quando você começar a chamar as coisas pela fé, elas vão chegar em você. Isso aqui, cadê? Põe a confissão na tela, por favor. A nossa confissão. Isso aqui não é uma reza não, irmãos. Isso não é uma reza não. Isso aqui chama-se confissões de fé. Isso aqui se chama confissões de fé. Certa vez eu me lembro que eu perdi R$50. Quantos gostam de perder dinheiro aqui? Mas é engraçado que você declara aqui, né? Encontrando dinheiro. Para você encontrar alguma coisa tem que acontecer, né, irmãos? Quem soltou aquela moeda no mar para o peixe pegar? Para Jesus dizer, vai lá, pesca um peixe, o peixe está carregando na boca uma moeda. No mar não tem banco, irmãos. No mar não tem, o peixe vai sacar na Caixa Econômica Marítima e trazer para você. Não. Alguém perdeu uma moeda. O peixe pegou. E Jesus disse, vai lá, pesca um peixe. Você está precisando pagar a conta? Vai lá, pesca um peixe. Na boca do peixe tem uma moeda lá, paga o meu e o seu. Paga só o meu não, porque eles perguntaram a respeito do meu, não foi? A indagação deles era a respeito do imposto. O teu mestre paga imposto? Era só a respeito do de Jesus, não tinha nada a ver com Pedro. Ele disse, pega lá um peixe lá, paga o meu e o teu, tranquilo. Certa vez eu perdi R$50. E num momento eu fiquei... Perdi R$50. E eu incomodado, andei na rua que eu havia perdido. No mesmo instante eu voltei. E o Senhor falou para mim, alguém precisava dele. E eu disse, Senhor, me perdoa porque eu fui insensível. Se eu tivesse ouvido a tua voz, eu teria levado o dinheiro à pessoa. Deus, Ele move céu e terra para te alcançar, queridos. Deus, Ele vai mover as coisas para te alcançar. Quando você tiver fé. Aí você declara comigo acordos favoráveis, você declara melhores empregos. Você declara terras e heranças, você declara dívidas perdoadas. É tempo de você começar a chamar as coisas para a tua vida pela fé, queridos. Parece que temos vergonha de fazer. Parece que estamos preocupados. O que Deus vai pensar de mim? Irmãos, a minha filha não fica preocupada com o que eu vou pensar dela. Ela fala, pai, dá dinheiro para comprar chocolate. Ela não fica preocupada, pai, dá dinheiro para eu comprar doce. Mas às vezes nós estamos preocupados. O que Deus vai pensar de mim? Chama irmãos por fé e diga, já é meu. Já é meu. Já é meu, por quê? O Espírito está aí dentro, irmãos, esperando os comandos. Enquanto Deus dava os comandos, haja luz, o Espírito trabalhava da maneira dele e trouxe luz à terra. Enquanto Deus dava os comandos, porque o nosso Deus é um Deus de fé. Ele é aquele que chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência o invisível como se fosse visível. Enquanto Ele dá os comandos, haja luz, aí o Espírito vai e traz a luz. Haja firmamento, os movimentos, irmãos, os movimentos começam a acontecer. Que coisa linda deve ter sido, irmãos. Quando você começa a dar os comandos, as coisas começam a trabalhar em seu favor. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o teu bem. Nesse exato momento, queridos, as coisas estão trabalhando para você e você nem sabe.
As pessoas ficam preocupadas com a bolsa de valores. Ei, o dólar, o euro, o real, todos os dinheiros do mundo estão trabalhando para você nesse exato momento. E por que não pegamos o que é nosso, irmãos? Aleluia. Aleluia. Quantos estão convictos da presença aqui? Agora, quando vier, porém, o dia mau, você vai decidir se você vai ficar acuado. Presta atenção que o que estava acuado, irmãos, não era um povo qualquer, era o exército do Senhor. Quantos aqui fazem parte do exército do Senhor? Nós somos. Mas presta atenção que quando Davi se levantou, era o exército de Deus que estava com medo. Medo de quê, irmãos? Vanessa entregando palavra lá de manhã, eu estou pegando a pregação dela aqui todinha. Ela falou a respeito do profeta Eliseu, que foi atacado pelo rei da Síria. O rei da Síria ficou chateadinho, porque Deus revelava tudo para ele. Como é que pode? Até as coisas que eu falo no meu quarto, ele sabe. Que negócio é esse? Aí o rei da Síria manda um exército para pegar um homem só. Quando o exército chega, está lá Eliseu. O servo vê e diz: tem um grande exército aí agora, o que vai ser de nós? Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Às vezes os nossos olhos precisam ser abertos, para a gente ver que muito mais numerosos são aqueles que estão a nosso favor, para a gente ver que maior é aquele que está em nós, porque a presença está aí. Eu gosto quando o louvor dá a pregação para a gente, é tão bom, né? Que eles estão ligados no Espírito. A presença está aí. E nós cantamos aqui, a tua presença é o céu para mim. No céu não tem fome, no céu não tem dor. No céu não tem pobreza. No céu não tem enfermidade. No céu há paz, no céu tem alegria. No céu tem júbilo. No céu tem júbilo, no céu tem júbilo. A presença de Deus é júbilo para nós, irmãos. Aleluia!